Fala rapaziada, ligada aqui no canal do Expresso Futebol, tudo bem com vocês? Hoje estamos chegando aqui para mais um vídeo do Capixabola. Hoje um vídeo sobre curiosidades. Como o Rio Branco chegou na final do Campeonato Capixaba, hoje nós vamos trazer para vocês curiosidades aí do Rio Branco nacionalmente, falando, participações principalmente na Série A do Brasileiro lá de antigamente, quando o Rio Branco conseguia a vaga apenas conquistando o Capixabão, Então hoje a gente vai trazer para vocês todas essas curiosidades. Se vocês gostam do Capixabola e se vocês estão torcendo pelo Rio Branco, já deixem aí nos comentários, E vamos embora pro vídeo, Então o vídeo é o seguinte, vou trazer para vocês cinco grandes momentos do Rio Branco aí no Campeonato Brasileiro, A quinta colocação vai pro quando que começa, Vai pro Campeonato Brasileiro de 1937. É claro que aí tem muito torcedor que vai falar de o 37 só tinha 6, 8 times, não valia a pena, Mas a CBF reconheceu, Reconheceu o Galo como campeão, o primeiro campeão brasileiro de 37 e o Rio Branco estava lá, O campeonato foi organizado pela Federação Brasileira de Futebol, a antiga FBF, nem era CBD ainda. Mas a FBF ela só existiu porque tinha uma desavença entre a FBF e a CBD. Por quê? A FBF era já dos times ali que já estavam mais avançados no processo de profissionalização. E a CBD, que é a atual CBF, já administrava, além do profissional, administrava também o futebol amador e a seleção brasileira também. Um dos grandes conflitos aí entre essas duas entidades era justamente as premiações, eram os pagamentos dos jogadores profissionais e essas coisas. Então essas duas entidades eram meio que disputavam ali o trono, do quem ia administrar o Campeonato Brasileiro. Mas acabou que hoje a CBF domina. Em 1937, pressionada por dificuldades financeiras, a FBF decidiu o tradicional Campeonato Brasileiro de Seleções. Antigamente você tinha ali a seleção do Espírito Santo, a seleção de Minas, a seleção do Rio de Janeiro, a seleção de Pernambuco, e fazia ali o grande Campeonato Brasileiro de Seleções. Mas em 1937 a FBF decidiu por não adotar esse modelo e criou-se uma competição entre os clubes, considerado na época como um campeonato nacional. E aqui não houve disputa entre seleções estaduais naquele ano. Entre 1937 e 1938, a FBF e a CBD iniciaram um processo de reconciliação e em 1938 o Campeonato Brasileiro de Seleções foi retomado, marcando a primeira edição após a pausa ali entre esses anos, O Rio Branco começa a trajetória ali disputando uma fase preliminar para saber quem seria o quarto time a acessar o quadrangular final. Ele enfrenta a Liga da Marinha e o Aliança, os dois times do Rio de Janeiro. O Rio Branco, na verdade, a Aliança e o Liga da Marinha eles se enfrentam e quem passa pega o Rio Branco. O Rio Branco pega a Liga da Marinha, que ganha por 2-0 no Governador Blay com 2 gols do Caxambu. E passa para o quadrangular final, onde encontraria ali o Atlético Mineiro, o Fluminense e a Portuguesa. Os jogos foram dia 13, 17, 24, 28 e 31 de janeiro. E o último jogo foi dia 3 de fevereiro. O Rio Branco ganhou de 3-2 a Portuguesa, empatou com o Atlético Mineiro, ganhou do Fluminense, perdeu para o Fluminense na volta, perdeu para a Portuguesa na volta e perdeu para o Atlético Mineiro na volta. Com isso, o Atlético Mineiro se tornou campeão brasileiro, como a gente já sabe. O Fluminense ficou em segundo, o Rio Branco em terceiro e a Portuguesa em quarto. Essa foi a participação aí do Rio Branco no Campeonato Brasileiro de 1937, ali a primeira edição, Agora indo para o quarto, top 4 melhor momentos, não tá muito em top 4 aqui também, não tá muito assim posicionado não. Mas aí seguindo a frequência, temos o Campeonato Brasileiro de 1963, Esta seria a quarta passagem do Rio Branco pela Liga Nacional, essa seria a quarta passagem do Rio Branco pela competição nacional, após ter sido campeão capixaba de 1962, conquistando seu título de número 23, em cima do União Colatinense. O Rio Branco garantiu sua vaga do Brasileirão de 63, entrando na Zona Sul, Na época, o Brasil era cortado no meio, aí tinha a Zona Norte e a Zona Sul. O Rio Branco participou da Zona Sul, e com isso o Rio Branco enfrentou os times aqui do Rio de Janeiro, Goiás, do sul do país mesmo,
O Rio Branco começa enfrentando o Fonseca do Rio de Janeiro, onde passa no terceiro jogo com placar agregado de 6-4. Depois dessa classificação, ele enfrenta o Vila Nova, onde precisa novamente de 3 jogos para se classificar. Perde o primeiro por 1-0 em Goiás, ganha em Vitória por 1-0 também, e o terceiro jogo, sendo no Blay novamente, vence por 1-0 e se classifica para enfrentar o Atlético Mineiro, né? O galão da massa, sendo uma pedra no sapato do Rio Branco em território nacional. Ganha o primeiro jogo da Independência por 1-0 e no segundo termina empate 1-1, encerrando assim a participação do Rio Branco no Campeonato Brasileiro de 1963. Essa campanha do Rio Branco de 1963 fez com que ele ficasse em 8º lugar. A competição na época tinha 20 equipes. Então ali, hoje, o Rio Branco estaria possivelmente classificado para a Libertadores, né? O terceiro momento aí, né? Vamos botar aí, né, do Rio Branco em campeonatos brasileiros foi em 1984, né? Vale a pena destacar que no final dos anos 70, no começo dos anos 80, é quando as aventuras dos times capixabas no território nacional, elas ficam mais interessantes, né, cara? Porque por conta dos enfrentamentos, né? Porque os grupos ficaram maiores, porque antigamente o que acontecia, né? Você ganhava o seu campeonato capixaba e você ia enfrentar os outros campeões no mata-mata. Ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, já começou a ter os grupos, né? Os grupos maiores, né? Então você avançava, você ia para repescagem, ou senão você já era eliminado de vez, né? Então, os grupos ficaram maiores, então você pegava mais times, né? Mais times entravam nessa disputa. E com isso, dito isso, o Rio Branco, no Campeonato Brasileiro de 84, fez uma boa campanha no seu grupo, enfrentando ali o Cruzeiro, o Brasil de Pelotas, Atlético Paranaense e o América do Rio, né? O Rio Branco começa sua primeira rodada perdendo para o Furacão por 1-0, depois ganha do Cruzeiro em Minas por 3-1 e depois mais 2 vitórias, 1-0 contra o Brasil de Pelotas e 2-1 contra o América do Rio. Depois começa a vir a queda, perdendo para o Brasil de Pelotas por 3-1, perdendo para o Cruzeiro em casa por 5-1 e perdendo para o Atlético Paranaense por 3-1 e no final perdendo novamente por o América do Rio por 3-1. O Rio Branco fica em 4º lugar, o que daria direito para ele jogar repescagem, para poder avançar ali para as fases mata-mata. Um jogo contra o Goiás, porém o Rio Branco acabou perdendo para o Goiás por 2-1, estaria ali encerrando a sua passagem pelo Campeonato Brasileiro de 84, ficando em 31º de um campeonato com 41 times, né? O Campeonato Brasileiro de 1979 está aí na posição número 2, né? Em 1979, o Rio Branco entra para o Brasileirão com mais 2 times aqui do estado, né? Seu rival é a Desportiva Ferroviária e o Colatina, né? O fato curioso dessa edição é que o Rio Branco cai no grupo um time que viria a ser campeão, né? O Internacional de Porto Alegre. Além do campeão daquele ano, o grupo do Rio Branco contava com o América do Rio, Operário de Várzea Grande, né? Grêmio Futebol Porto Alegrense, Santa Cruz mesmo, Pernambuco, Atlético Paranaense, Figueirense, Coritiba e o Sport. Engraçado que se você parar pra pensar ali, né, se tivesse tirado o Operário, por exemplo, botasse a Desportiva, seria o grupo dos clássicos, né? Atlético Paranaense, Coritiba, Sport Santa Cruz, Grêmio e Inter. Se tivesse Rio Branco e Desportiva, seria um grupo ali, o grupo mais mortal da história dos campeonatos, né? Dos 10 times do grupo, o Rio Branco terminou à frente apenas do Sport, mas vale destacar que a campanha do Rio Branco foi muito boa. Mesmo teve alguns resultados interessantes. Muito boa é uma palavra forte, né? Para o time que ficou em penúltimo. Mas teve alguns confrontos interessantes, né? Um 0-0 com o Grêmio aqui em Vitória, empate de 1-1 com o Atlético Paranaense, com o mando do Rio Branco também. E no confronto contra o Inter, né, o que seria ser campeão, aquele time do Inter é uma máquina, não tem nem o que falar, então já é esperado uma derrota, mas foi uma derrota até sonora, com 5-1 para o Internacional, aquele time que tinha principalmente Paulo Roberto Falcão, né? E a primeira colocação vai para o Campeonato Brasileiro de 1986, né, que é o tema praticamente do vídeo aí, né? A primeira coisa a se destacar desse campeonato é: a edição de 1986 do Campeonato Brasileiro ficou marcada por diversas controvérsias e polêmicas, de alterações na regra que influenciaram não só a competição daquele ano, mas também as seguintes. Inicialmente, o torneio teria 44 times com a possibilidade de adicionar mais 4.
promovidos da segunda divisão entre as primeiras fases. No entanto, o Conselho Nacional de Desportos e a CBF decidiram que o campeonato daquele ano também serviria como uma seletiva para a edição de 87, que teria apenas 24 participantes. Essa mudança representou o fim do modelo vigente e a criação do Campeonato Nacional de Clubes dos anos 70, pela antiga Confederação Brasileira de Desportos, que é aquela que eu falei ali, né? De você vai bem no seu estadual, você ganha uma vaga para disputar o brasileiro. Essa seria, a partir de 86, seria através do seu desempenho no campeonato em si, não no campeonato estadual. Iria ser inaugurado, né, o sistema de rebaixamento, né? Seria ali que começaria o sistema de rebaixamento. Guarda essa informação aí que ela vai ser muito importante pro final, tá? Dito isso, o Rio Branco caiu no grupo com Bahia, Guarani, Santos, Cruzeiro, Atlético Goianiense, Vasco, Náutico, Tunaluso, Piauí e Operário de Várzea Grande. O Rio Branco passa em quarto nesse grupo, atrás apenas do Bahia, que ficou em primeiro, Guarani e Santos em terceiro. As vitórias do Capa Preta foram as seguintes: 1-0 contra o Náutico, 4-0 contra o Piauí, 1-0 contra o Vasco, que é o jogo mais famoso do Kleber Andrade, né? O estádio estava com mais de 50 mil pessoas. E vale destacar que aquela vitória do Vasco, ela fez, que tinha, né, o Roberto Dinamite, né? Fez com que o atual treinador do Vasco na época fosse mandado embora e em seguida fosse contratado o Joel Santana. Esse aí eu vi do Jorge Boeri no TVA Esportes. Um salve pro Jorge Boeri. 2-0 sobre o Operário, joga a bola pra... E 2-1 sobre o Atlético Goianiense. A segunda fase do grupo já foi um pouco mais complicada, pois contava com times como Atlético Mineiro, Corinthians, Vasco da Gama novamente, Criciúma, Internacional de Porto Alegre, Ceará, Nacional do Amazonas e Sobradinho de Brasília. O Rio Branco acaba ficando em sétimo e não avança para as oitavas de final. Apesar da eliminação, o Rio Branco conseguiu algumas vitórias interessantes, como 2-1 no Vasco em São Januário, 2-1 no Internacional no Kleber Andrade, 3-2 no Sobradinho em Brasília, 3-0 no Nacional aqui em Cariacica e 2-0 no Ceará também em Cariacica. Com isso, lembra que eu disse que anteriormente ia ser inaugurado o sistema de rebaixamento e o Campeonato Brasileiro de 87 contaria com 24 equipes baseado ali no desempenho, né? Pois é, o Rio Branco terminou a chave geral em 20º, tendo assim a possibilidade de continuar na Série A para o ano de 87. Porém, em 87 aconteceu aquilo que a gente já sabe, né? A CBF alegou que não tinha dinheiro para fazer o campeonato, começou o Clube dos 13, e o Clube dos 13 excluiu o Rio Branco da Série A, né? Vamos botar assim, e chamou só a panela, né? Para fazer o campeonato daquele ano. O Rio Branco acabou indo para o módulo amarelo, que era o módulo que era controlado ali pela CBF. Então, fica aí o grande questionamento do vídeo. O Rio Branco, então, nunca foi rebaixado? Fica aí e vocês vão dizer aí nos comentários se o Rio Branco já foi, não foi. Da Série A, eu acho que não foi, hein? Bem, galera, esse vídeo de curiosidades fica aí, né? Fica aí pro Rio Branco, que tá na final do Capixabão. Esse ano vai disputar a Série D, já garantiu vaga na Copa do Brasil. Se ganhar o Capixabão, já garante vaga para a Série D do ano que vem de novo. Então, conto com a torcida de todos aí pra gente ver o futebol capixaba cada vez mais forte. E o Rio Branco também cada vez mais forte para quem torce pro Rio Branco, assim como vocês sabem que eu torço. Então, já agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Deixe seu like, comenta no vídeo aí. E aí, o Rio Branco foi rebaixado, não foi? Tá com expectativa alta pro Rio Branco pra esse ano na Série D? Deixe aí nos comentários. Um grande abraço a todos e valeu!